Você e eu precisamos ter muita clareza de o que é que nós estamos construindo cada dia mais quando nós admitimos algumas coisas. O jovem hoje substitui a noção de direitos por desejos e, portanto, ele transformou desejo em direito. Isto é, se eu quero, você tem que me dar. E se você não der, porque você não gosta de mim. E se você fizer isso, eu vou me matar. E aí a família, com um menino de 14, 15 anos de idade, morre de medo dele morrer, sabe por quê? Porque não convive com a criança no cotidiano. Aliás, tem pais e filhos que não conhecem os filhos. Nós somos a primeira geração de adultos, nas grandes cidades, que sai de casa mais tarde que os filhos. Durante séculos na história da humanidade, os pais acordaram os filhos para eles irem à escola. Hoje a criança acorda e vai sozinha na Kombi, na van, no ônibus, às 6h30 da manhã, 6h40, e o pai e a mãe saem 7h40, 8 horas para trabalhar. Isso é, não tem contato com eles. Não os conhecem. Quer ver um exemplo? Na hora de se juntar, não sabe cada um o que quer. Se o teu filho fosse ouvir uma música, que tipo de CD que compraria para ele? Que música ele ouve? Se você fosse comprar um CD de música para ele, qual música ele ouve? Não estou falando do menino genérico, a criança abstrata do consumo. O teu filho, a tua filha, teu neto, que música ele ouve? Qual CD você compraria para ele? Ou, o contrário, qual CD que ele compraria para você? No dia dos pais, ele vai dar um CD, o que ele te dá? O que você ouve? A gente não ouve mais junto. Cada um usa o seu modo de ouvir e aí a gente fica ensurdecedamente, todo mundo surdo, falando ao mesmo tempo. Aí acontece uma coisa que a mídia faz e o consumo faz e que nós admitimos que é uma coisa execrável chamada vale presente. Ou vale CD. Que é o ápice do anonimato. Eu não te conheço, você me conhece, apesar de nós sermos íntimos, certo? Eu trabalho com você todo dia, mas eu não te conheço. Você é meu filho, mas eu não te conheço, na hora de te dar um presente, te dou um vale CD. Olha, eu vou avisar, se você me der um vale CD, eu devolvo. Me dê dinheiro, então. Aí eu decido o que eu quero. Se você é tão anônimo comigo, é o anonimato. Que música ele ouve? Aí não sabe. Resultado, como é que eles foram formados desse jeito? Eles não nasceram prontos. Um menino ou uma menina não nasceu pronto. E aí é óbvio, nós formamos isso em casa, na educação. O pai e a mãe não encontram. Quando encontram, brigam. Não se juntam mais para comer. Hoje uma refeição é feita várias vezes num fast food, em que ela demora 15 minutos. Aliás, quando ela termina, o pai e a mãe dizem assim, que legal, tão bom quando a gente sai junto, a gente precisa sair mais. Quer ver um sinal de doença nossa? Nós saímos todos juntos no final de semana, a família inteira sai junto para comer comida caseira. Se isso não é doença coletiva, o que é? Qual que é a nossa ideia de casa? Aí diz, mas tá vendo? A mídia faz isso. O consumo. A minha filha Carol, que tem 28 anos, ela quando tinha 15, 16, como todo mundo nessa idade, vivia me ameaçando, como pai. Diz assim, eu vou me matar. Se você não fizer isso, deixar eu viajar, eu vou pular da janela do prédio. Eu falava, filha, pelo amor de Deus, não pula lá embaixo, que eu vou tomar uma multa do condomínio. Eles proíbem de jogar lixo pela janela. Qual era a garantia que eu tinha que ela não ia se matar? Porque eu a conhecia, eu convivia com ela, eu estava com ela almoçando, eu procurava encontrar todo final de semana por um tempo mais elástico, eu partilhava as compras que ela fazia. E em casa eu usava como referência para compra liquidificador. Nada que custasse mais do que 2 liquidificadores podia ser comprado como calça, como calçado. Certo? Aí dizia, pai, eu preciso de um negócio, mas custa 3 liquidificadores. Certo? Porque o liquidificador custava por volta de R$40 naquele. Como que é possível eu dizer para Carol, ou para o André, ou para o Pedro, que são meus filhos já adultos, casados, como que era possível que eu não assustasse com eles assistindo a mídia, e graças aos céus, boa parte dos momentos eles escaparam de um consumo insano e desvairado. Porque eu estava com eles. Estava com eles no dia a dia. Aí você diz, mas nem toda criança tem essa oportunidade. É claro, é por isso que nós estamos aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção é que nós temos que inventar modos que não fiquem fixados só na temática da mídia e do consumo. Ela é um corpo docente poderoso, mas ela abre porta onde a gente deixou a porta destrancada. É por isso que ela entra convidada. Aliás, cada vez mais a gente compra aparelhos maiores para que ela entre.
20 polegadas era pouco, agora é 30, 40, 50. Eu ponho na sala, você põe para que ela entre. Venha. É você que sai, compra para o teu filho um tênis que custa o preço de 2 pneus de um carro. Ele não tem dinheiro para isso. Ou compra uma calça que custa o preço de uma TV de 25 polegadas. Sem ver a diferença de produto, de valor, de trabalho. É você, ele não compra isso. Ah, mas se eu não fizer, ele vai ficar bravo comigo. E? Ah, mas se eu não fizer, ele vai brigar comigo. E? Milhares de crianças brigaram, nós brigamos. Não pode, não pode. Uma coisa que o Ivo chama de disciplina, uma coisa boa. Meus filhos cresceram com uma coisa muito interessante. Claro que eles ficaram traumatizados, mas mesmo que eu não fizesse isso, iam ficar traumatizados, porque ficam sempre. Né? Mas cada um deles cresceu tendo no quarto sempre 2 frases para eles lerem. Isso durante anos. Uma frase ficava numa parede, é uma frase inspirada no pensamento do filósofo Kant, do Immanuel Kant, que diz o seguinte: tudo que não puder contar como fez, não faça. Que, aliás, vale para muita gente, especialmente nesta época política. Tudo que não puder contar como fez, não faça. A segunda é uma frase do apóstolo Paulo, dos cristãos, que está lá na segunda carta aos Coríntios, em que Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isto é, eu posso fazer qualquer coisa, mas eu não devo fazer qualquer coisa. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Vale para a mídia, vale para a família, vale para a igreja, vale para nós. Quero ir amarrando um pouco essa ideia para pensar nesses 5 minutos antes dos 30, exatamente essa percepção. Claro que quando você estabelece a relação entre educação, infância e consumo, é evidente que existe uma responsabilização coletiva. Mas há alguns polos de atenção que são mais marcantes. Eu não tenho nenhuma dificuldade que as pessoas tenham contato com a mídia, inclusive com a publicidade, desde que ela seja formada para ver aquilo. Eu, por exemplo, não sou consumista no meu cotidiano. Isso tem a ver com o meu desejo, com a minha formação, com as minhas coisas. Tem a ver também com o jeito de viver. Alguém que vai fazer filosofia, obviamente, né, nem podia na vida ser consumista. Tá? Nem teria recurso para fazer isso. Tá? Então não é nem uma questão de condição. Mas mesmo assim, eu não sou. Eu não tenho atração. Nossa tarefa é impedir que as nossas gerações que conosco partilham a vida, elas sejam destrutivas, que elas sejam consumistas, que elas sejam ególatras, que elas sejam capazes de esquecer que a regra básica não é e não pode ser cada um por si, Deus por todos. Mas a regra é outra, é um por todos e todos por um. Termino de vez com uma frase que termina um livro, até que eu passei hoje para o Ives, que é um livro chamado Qual é a Tua Obra? É um livro que eu publiquei pela editora Voz, que eu gosto muito. Qual é a tua obra? Quando você se for, o que vai ficar? O que você vai deixar? Dado que caixão não tem gaveta, dado que a gente nada leva, o que nós vamos deixar? O que você e eu vamos deixar que não apodrece, não estraga e não será objeto de disputa odiosa? Porque muitas vezes a gente deixa coisa que é objeto de disputa odiosa. O que você e eu deixaremos? Qual é o nosso legado? Qual é a tua obra? E acho que vale para nós pensarmos hoje nessa relação educação, consumo e infância, na qual não há o crime perfeito. Disse o Rabelais: conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Digo de novo: conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. A gente pode, deve, tem de querer. Do contrário, a gente desiste. E aí apodrece o que falta. Obrigado.